Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente? Sim, precisamos de imediato que sim. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Assim dizemos por ocasião da festa de Páscoa. Com certeza que a questão da fé na ressurreição é um dos fundamentos da nossa fé. Porque São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14. Isso é totalmente verdadeiro, porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sabido nada a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque depois da morte de Jesus Cristo, os discípulos estavam fechados com medo dos judeus. Se Jesus não tivesse aparecido para eles, nós não teríamos sabido nada sobre estas narrações evangélicas, sobre a apresentação do Novo Testamento, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Não teríamos sabido nada. E isto também é totalmente verdadeiro, porque somente depois da ressurreição de Jesus Cristo é que os discípulos começaram a reler o evento da morte de Jesus Cristo segundo Jesus Cristo. Isto é, não com o falimento da missão de Jesus Cristo, mas com o cumprimento do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que depois vão anunciar este mesmo Jesus que o encontram ressuscitado e que os manda a missão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos não teriam compreendido como um Messias. E nem mesmo nós teríamos sabido que Jesus Cristo é o Messias. Por que é que fizemos estas afirmações? Porque durante séculos ou durante anos surgiam teorias que tentavam negar a fé na ressurreição de Jesus Cristo, dentre as quais tem a teoria do engano. Esta teoria diz que tinham sido os discípulos, que Jesus Cristo não teria ressuscitado, mas que tinham sido os discípulos a roubarem o corpo de Jesus intencionalmente, porque teriam roubado para enganar as pessoas, para enganar o mundo com a notícia da ressurreição, porque os discípulos eram tão afeccionados a Jesus Cristo, tão atacados a Jesus Cristo, e estavam tão desiludidos porque não poderiam levar para frente a missão que tinham iniciado com Jesus, que tinham acreditado em Jesus. E para levar para frente a mensagem que tinham acreditado com Jesus, começaram a inventar que Jesus Cristo ressuscitou, roubaram o corpo de Jesus e começaram a inventar que Jesus Cristo ressuscitou para dar ainda mais ênfase à sua missão, à missão dos discípulos, ou ao projeto que tinham iniciado antes com Jesus Cristo. A outra teoria é aquela teoria das visões. Entre tantas teorias, apresentamos duas. A teoria das visões, que diz que Jesus Cristo teoria das visões diz que Jesus Cristo não teria ressuscitado, não. Aquilo tinha sido o fruto das experiências afetivas dos discípulos, frutos de experiências afetivas e espirituais autossugestivas. Isto é, os discípulos se autossugeriam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Os discípulos se autossugeriam que Jesus Cristo tinha aparecido diante deles, que Jesus Cristo estava vivo. E para aprofundar ainda mais esta teoria, não é, que é a teoria da visão, destes que tentavam negar a fé na ressurreição, uns diziam ainda que os discípulos tinham consumido substâncias tóxicas e começaram a ver coisas onde não tinha. Isto é, consumiam substâncias tóxicas e começaram
a alucinar que Jesus Cristo apareceu para eles, diante deles, que Jesus Cristo estava vivo. Mas todos estes argumentos para negarem a fé na ressurreição de Jesus Cristo colocam o quadro dos discípulos de Jesus Cristo como se durante o evento da paixão de Jesus Cristo, durante o evento da morte de Jesus Cristo, os discípulos eram super credentes que acreditariam que Jesus Cristo ia ressuscitar, que Jesus Cristo que os discípulos acreditavam tanto em Jesus Cristo, mas não este é o quadro de leitura que os evangelhos nos apresentam. Os evangelhos nos apresentam um quadro de leitura muito mais real. Por quê? Porque os discípulos, segundo o quadro de leitura dos discípulos apresentado no evangelho, os discípulos estavam desiludidos. Nos recordemos um pouquinho o episódio dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, em Lucas capítulo 24, versículo 21. Pensamos que fosse ele que ia libertar Israel, mas passam já 3 dias de quando esses eventos aconteceram, não é? Apresentando a manifestação da desilusão dos discípulos. Então os evangelhos são um pouquinho mais reais. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo antes e nem mesmo depois de ter ressuscitado, de aparecer diante deles. Por quê? Porque mesmo quando Jesus apareceu diante deles, eles pensavam que era um fantasma. Vejamos ainda em São Lucas capítulo 24, versículo 36. Nós agora fechando a parênteses da tentativa da negação da ressurreição de Jesus Cristo, nós agora continuamos a dizer ressurreição, assim como entende hoje o cristianismo. Continuamos a dizer ressurreição. Mas a palavra ressurreição, como nós entendemos hoje no cristianismo, no Novo Testamento, na versão grega, a língua na qual foi escrito o Novo Testamento, a palavra ressurreição não existe. Porque aí onde nós traduzimos como ressurreição, na versão grega está escrito anistemi, que traduzindo literalmente seria anistemi, levantou-se, colocou-se em pé. Ou ainda a expressão egeiro, que quer dizer despertou, acordou. Aí onde nós traduzimos ressurreição. Na versão grega está escrito ou anistemi ou egeiro. Mas uma das coisas interessantes é que os discípulos não poderiam inventar a palavra ressurreição. Não é? Por não ser uma comunidade ou por não serem pessoas cultas, dotadas, ou seja, caput, não poderiam inventar um termo técnico assim como a palavra ressurreição para dizer o evento que aconteceu com Jesus, não é? Porque o termo ressurreição é uma colocação teológica para dizer uma experiência que nunca tinha acontecido antes. Por quê? Porque a ressurreição não se iguala, a ressurreição de Jesus não se iguala à ressurreição humana dentro da narração evangélica. Isto é, a ressurreição de Jesus não se iguala à ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Jesus, quando ressuscita, Jesus não morre. Jesus não morre de novo. Jesus vai além dos limites do tempo e do espaço. Os discípulos estão reunidos, fechados com o medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles, com o seu corpo glorioso. Os discípulos pensando que é um fantasma, ele pede um pão, ele pega em suas mãos, para demonstrar que não tinha sido um fantasma, mas que era ele que ressuscitou. E que o espaço em que eles estavam não condicionava Jesus, mesmo se era fechado, não condicionava Jesus
de estar dentro ou de aparecer no meio deles. E a ressurreição de Jesus Cristo diz ou apresenta um evento ou uma condição extratemporal e extraespacial. Jesus está fora do tempo e fora do espaço. O tempo não determina, o espaço não o condiciona e o tempo não determina a sua vida. Jesus Cristo, quando ressuscita, não morre mais. E a expressão ressurreição, não é uma palavra, porque não existe assim na versão grega do Novo Testamento, a língua na qual foi escrita a Bíblia, mas é uma colocação justa, porque é uma colocação justa para dizer uma coisa que aconteceu somente a Jesus. E todas as vezes que anistemi egeiro, estas palavras gregas que vem escrito, que vem traduzido como levantar-se, despertar, todas as vezes que são atribuídos a Jesus depois da sua morte, são traduzidos como ressurreição. O interessante é que antes mesmo da ressurreição de Jesus Cristo, estes verbos não são traduzidos como ressurreição. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, no discurso da montanha, Jesus chega na montanha, se senta e começa a ensinar. Terminando de ensinar, Jesus Cristo, está escrito que Jesus Cristo se levanta e se coloca em caminho. Aí está escrito, Jesus Cristo se levanta e se coloca em caminho. Na versão grega do Novo Testamento, o verbo usado não é que Jesus Cristo levantou-se e colocou-se em caminho, mas está escrito anistemi. Não vem traduzido como ressurreição. Por quê? Porque é um evento que acontece antes da morte de Jesus Cristo. Por isso é que não vem traduzido como ressurreição. O Novo Testamento usa para dizer a linguagem da ressurreição, não somente usa para dizer que Cristo ressuscitou, não somente a linguagem da ressurreição, mas usa também a linguagem da elevação. Porque a linguagem da elevação ou elevar-se a Deus é uma expressão técnica, é uma expressão que diz uma certa participação de Jesus à vida de Deus. E a linguagem de elevação é um pouquinho mais sofisticada que aquela linguagem de anistemi egeiro usada na versão grega do Novo Testamento. Por quê? Porque é uma linguagem mais sofisticada, porque esta linguagem usa São Paulo, que é uma pessoa culta, uma pessoa dotada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que estudou muito. Tanto é que ele usa a expressão elevar-se a Deus. Jesus Cristo elevou-se a Deus. Não é? Usa a linguagem da elevação mais do que anistemi e egeiro, que são traduzidas, usadas normalmente no Evangelho e traduzidas por nós como ressurreição, mas que a expressão literal é levantar-se, colocar-se em pé ou despertar. Por outro, a narração evangélica é interessante que a narração evangélica não fala diretamente da ressurreição de Jesus Cristo, mas apresenta os sinais que tornam presente a ressurreição de Jesus Cristo. Estes sinais são o sepulcro vazio e as aparições. O sepulcro vazio é um sinal inegável daquilo que aconteceu. E o sinal, por exemplo, das aparições
é um sinal impositivo, aquilo nos impõe. Por quê? Porque Jesus Cristo apareceu, sepulcro é vazio, Jesus Cristo apareceu, é vivo e se faz ver. Jesus Cristo é vivo e se faz ver, não é? Então o Evangelho não diz claramente o evento da ressurreição, mas coloca a evidência que tornam presente esta ressurreição de Jesus Cristo. A evidência é esta, o sepulcro vazio e as aparições. Sobre o sepulcro vazio, por exemplo, atestam todos os evangelistas. Por exemplo, o fato que o cadáver não tinha sido encontrado no sepulcro não é negado nem mesmo da autoridade judaica, que no sepulcro já não estava o corpo de Jesus. Podemos ver isto em São Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15. Outro claro exemplo é que as primeiras testemunhas do evento deste sepulcro vazio são as mulheres. E segundo o julgamento hebraico, as mulheres não eram dignas de testemunha, não tinham capacidade de testemunhar. O seu testemunho não valia nada, nem que viessem 100 mulheres testemunharem uma coisa e um homem dizer uma coisa contrária do que as mulheres disseram, aquele um homem teria razão, porque as mulheres não tinham a capacidade de testemunhar. Isto é totalmente verdadeiro porque se os discípulos tivessem acreditado no anúncio das mulheres que foram ao sepulcro, que o cadáver de Jesus não estava lá no lugar, os discípulos se tivessem acreditado não teriam ido no sepulcro para ver ou para confirmar o que as mulheres disseram para eles. Por exemplo, podemos atestar isso em São Marcos capítulo 16, versículo 1. Por outra, todos os evangelhos, ainda a respeito do sepulcro, nos dão uma data e um horário bem preciso sobre o momento na qual encontraram o sepulcro vazio. Qual é esta data e qual é este momento? No primeiro dia da semana, no primeiro dia depois do sábado, quando era ainda a madrugada. Podemos ver isto em São Lucas capítulo 21, versículo 24. Apresento cada um dos evangelistas com um dos capítulos, um dos versículos, mas podemos encontrar em todos os 4 evangelistas a mesma narração. Por outra, é que as mulheres, quando vejam o sepulcro vazio, não é que acreditam ou que dizem logo que Jesus Cristo ressuscitou. Não, porque todas elas dizem uma só coisa: roubaram o corpo de Jesus. Podemos notar isso em São João capítulo 20, versículo 2. E a respeito das aparições, todos os 4 evangelhos nos apresentam também um quadro bem preciso das aparições de Jesus Cristo. Primeiro é que é Jesus que se faz ver pelos seus discípulos. E não são os discípulos que vejam primeiro Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. É o próprio Jesus que ressuscitou que se faz ver e não os discípulos que vejam Jesus primeiro. Ainda a respeito das aparições, a questão da reação dos discípulos não é que tenha sido aquela imediatamente de alegrar-se que Jesus Cristo ressuscitou, fazendo festa, não. Por quê? Porque eles, quando Jesus Cristo se manifesta nas aparições, eles não acreditam de imediato naquilo que vejam. Por quê? Porque pensam que é um fantasma. Outra evidência é que é Jesus Cristo que faz coisas, usa expressões que tinha usado já antes da sua morte. Por quê? E isto explica por que Jesus Cristo apareceu somente àqueles que ele conhecia, ou seja,
aqueles que ele fez um caminho de fé, que fizeram com ele um caminho de fé, que fizeram com ele um certo caminho, que fizeram com ele uma certa experiência, porque a partir das experiências que fizeram com ele antes do evento da morte de Jesus Cristo, são as mesmas experiências que ele faz depois quando ressuscitou. E os discípulos reconhecem a partir daquele gesto que ele tinha feito antes mesmo dele ter morrido, que aquele era realmente Jesus Cristo que tinha ressuscitado. Por exemplo, a questão do partir o pão, não é? de cortar ou despedaçar o pão e dar aos seus discípulos. A questão dos discípulos de Emaús reconheceram no partir do pão. Tudo isto indica que não é possível diminuir a paixão de Jesus Cristo que aconteceu na Sexta-feira Santa em nome da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo é um evento que remanda ao evento da paixão de Jesus Cristo ou da crucifixão de Jesus Cristo como um outro evento, e a ressurreição de Jesus Cristo não diminui a crucificação de Jesus Cristo. A crucificação, a paixão de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo são eventos que estão juntos, que são intimamente ligados, não separados. Não que a ressurreição de Jesus Cristo seja um evento e a morte de Jesus Cristo seja um evento. Seja a ressurreição de Jesus Cristo como a morte de Jesus Cristo remandam um para o outro. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sabido nada de todo o evento que aconteceu antes, nem mesmo da morte de Jesus, talvez nem mesmo da existência de Jesus. E se Jesus Cristo não tivesse morrido, claro que não teria dado a interpretação da sua ressurreição. A ressurreição remanda a morte de Jesus e a morte de Jesus nos remanda a ressurreição de Jesus. O primeiro significado agora para os discípulos, qual era? O primeiro significado para os discípulos no evento da ressurreição de Jesus Cristo, quando já o reconhecido, é que se o Pai ressuscitou Jesus Cristo, se Deus ressuscitou Jesus Cristo primeiro não é um maldito de Deus. Nos recordemos, por exemplo, a questão interpretativa do evento da morte de Jesus Cristo, já narrada no vídeo precedente, que a visão hebraica da morte de Jesus Cristo é que Jesus Cristo faliu. Jesus Cristo morreu daquela maneira sangrenta, cruel, e carregando sobre os ombros a cruz, tinha sido um maldito de Deus e não um bendito de Deus, não tinha sido um Messias, não. Mas os discípulos, confirmando, seguros da ressurreição de Jesus Cristo, dizem que o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Então pensam que Jesus Cristo não é um maldito de Deus, mas sim um bendito de Deus. E de consequência, Jesus é o Messias. De consequência, Deus aprova aquilo que Jesus nos ensina sobre o reino de Deus. E de consequência, o viver de Jesus e o seu morrer são lugar da manifestação, da revelação de Deus, o lugar do cumprimento do reino de Deus na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo torna-se, neste caso, a confirmação do anúncio do reino de Deus que ele tinha anunciado. Isto é, o anúncio de Jesus é coerente, o anúncio do reino feito por Jesus é coerente segundo a modalidade com a qual nos apresenta Deus. E a linguagem usada para, por exemplo, a linguagem que São Paulo usa para dizer a ressurreição, que é a linguagem da ressurreição,
usa também a expressão que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, não é? Estas expressões nos dizem que Jesus Cristo é Deus. Primeiro, porque Jesus participa no mesmo plano de Deus, na mesma condição de Deus. Então Jesus Cristo é Deus. E o evento da morte e ressurreição de Jesus Cristo pertencem, com a linguagem da exaltação, pertencem ao reinar de Deus. Pertencem à categoria daquilo que é o anúncio do reino de Deus feito por Jesus, e que Jesus reina como aquele Deus, como aquele Pai que ele anunciou reina. E este ressuscitar de Jesus confirma a identificação de Jesus Cristo com Deus. Jesus Cristo é igual ao Pai. Não é? Jesus Cristo é igual ao Pai. Por quê? Porque Jesus é o reinar de Deus na terra. E a ressurreição de Jesus, enfim, diz alguma coisa de especial, alguma coisa muito importante. A ressurreição de Jesus diz que não é uma coisa que aconteceu somente com Jesus, mas Jesus faz ver antecipadamente alguma coisa que toca também a nós, ou que acontecerá também para nós. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a primícia, na qual participaremos todos um dia, e com ele reinaremos, na linguagem de São Paulo. Se morremos com Cristo, com ele morreremos. Se vivemos com Cristo, com ele viveremos. Então, Jesus Cristo é a primícia da ressurreição, é a primícia da ressurreição, uma ressurreição que nós também participaremos um dia